Olá, eu estou Pami Ortiz, sou terapeuta e instrutora de terapia multidimensional e hoje já começo esse vídeo trazendo a seguinte mensagem: somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria, ou seja, somos espíritos. Antes de encarnarmos, assumimos missões para cumprir aqui na Terra. A sua alma, através da visão da totalidade do seu ser, traz resgates. Mas, conforme vamos crescendo, vamos recebendo uma cartilha de como se comportar, como agir, como fazer. Nossos pais trazem suas crenças que vão nos reprogramando. A sociedade vai tentando nos colocar em caixinhas. A sociedade vai ditando o que você precisa fazer para ser feliz, qual caminho você deve tomar. E quando você vê, você está infeliz e se perdeu de si. Tem uma frase que martela muito na minha cabeça, que é: você tem duas maneiras de seguir o caminho da sua alma. Se não for por amor, será pela dor. E eu já bati muita cabeça e fui convocada pela dor, mas aprendi e hoje busco seguir o caminho, o que o coração chama, porque eu quero leveza, eu quero pôr amor. Então, se você não segue o chamado do seu coração, se você não se alinha com o servir da sua alma, o sentir do seu coração, o universo vai te trazendo situações para que você volte a se alinhar. E nem sempre é fácil. Eu vivi isso, eu sempre tive a minha mediunidade muito aflorada. E eu sentia que eu tinha um chamado muito profundo ali. Eu sempre amei falar, estudar, escrever, assistir coisas que falavam sobre espiritualidade, sobre mediunidade. Mas chegou a minha adolescência, a minha mediunidade estava totalmente desregulada, né? Eu vivia com a minha imunidade baixa, eu era como se eu fosse uma esponja energética drenando a energia de tudo, de todos, atraía muitos obsessores, eu via muitas coisas que me davam muito medo, então eu senti de fechar a minha mediunidade. Eu busquei um centro espírita naquela época e o homem que me atendeu olhou nos meus olhos e ele disse: você vai se aprofundar, estudar e colocar em prática a sua mediunidade, desenvolver o seu lado espiritual? E aí eu respondi que eu não tinha tempo, né? Eu era uma adolescente, eu tinha outras prioridades na minha vida e estudar, desenvolver a espiritualidade não era uma delas. Então ele disse que ia bloquear a minha mediunidade, mas que logo eu seria chamada novamente para adentrar esse caminho. E ele falou que se não fosse por amor, seria pela dor. E eu, naquela época, como eu disse, eu tinha outras prioridades de adolescente. Eu comecei a fazer uma faculdade porque eu achava que eu tinha que fazer. Então, eu pesquisei a primeira faculdade que eu falava assim: ah, eu acho que eu vou gostar disso. Só que no primeiro ano, eu já desisti porque aquilo não ressoava comigo. Tava muito pesado continuar fazendo a faculdade. Depois eu fiz a faculdade de gestão empresarial com ênfase em marketing, pensando em ajudar meu pai. Meu pai tinha uma empresa, então eu escolhi essa faculdade pensando aí mais no meu pai. E eu fiz essa faculdade, gostei de tudo que eu estudava, comecei a trabalhar na área, né? Os caminhos foram se abrindo para mim. Eu não fui trabalhar com meu pai no final das contas. E aí eu comecei a me cobrar de fazer uma pós, mas eu não sabia o que fazer. Nada me agradava, eu ficava deixando para depois e eu ficava olhando para as minhas amigas que já estavam fazendo pós, já estavam se formando, e eu ficava me comparando, me cobrando, e eu ficava, sabe, dias pesquisando e nada fluía, nada eu gostava, e até que eu passei por um processo profundo de deserto da alma. Eu tive crises fortíssimas de ansiedade, síndrome do pânico, que me fizeram parar.
me fizeram desacelerar. Eu não conseguia agir e isso me fez voltar a atenção para o meu interior. Me fez começar na jornada do autoconhecimento, de me conhecer. Foi quando eu percebi que eu vivia uma vida para todo mundo. Cuidava dos filhos, da casa, trabalhava com meu marido, né? Meu marido tinha uma empresa, eu trabalhava com ele e eu me mantia ali porque era muito cômodo. Eu percebi que eu estava vivendo uma vida que não era minha e que não estava mais fazendo sentido. Foi quando esse processo de fundo do poço me mostrou que estava na hora de tomar posse da minha vida. E esse é um dos pilares do desenvolvimento espiritual, a autorresponsabilidade. E sabe o que fez com que eu virasse a chave? Vou contar para vocês a frase que mudou uma chavinha para mim e me fez entender como viver a minha missão, encontrar o meu propósito. Eu sempre olhei para o meu marido e sempre admirei que ele tinha sempre muita certeza do que ele queria fazer, né? Então ele amava aquilo, desde criança ele gostava de falar sobre aquilo, estudar sobre aquilo. E eu olhava para ele e pensava, mas nossa, como ele tem tanta certeza, né, disso? Como é tão fácil para ele saber qual que é o caminho dele? E eu, olhando para aquilo, me sentia frustrada, porque eu pensava, eu não sou boa em nada, eu não gosto de nada, eu não me encaixo em nada. Até que eu falei para ele que se o dinheiro não me importasse, né, se o dinheiro não fosse importante, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu gostaria de viver a minha vida trabalhando num centro espírita, que naquela época eu frequentava centros espíritas. E eu falei para ele, nossa, eu adoraria passar o meu dia lá aplicando passe, falando sobre espiritualidade, e era assim que eu me via. Né? Então, naquela época, eu frequentava os centros espíritas. Até que nesse deserto da alma, eu percebi que era isso que eu gostava de fazer, era isso que eu gostava de estudar, era isso que eu gostava de falar. Até que eu decidi colocar uma vontade minha de anos em prática. Em 2010, 2011, eu passei por um processo muito intenso e eu conheci o Reiki. Eu fui presenteada com 3 sessões de Reiki e eu me apaixonei pelaquela técnica. E eu sempre tive na minha cabeça que um dia eu seria reikiana, mas com as minhas desculpas, com toda aquela, né, aquele drama que eu vivia, eu fui deixando para depois. Porém, eu estava passando por aquele processo, decidida a dar uma virada na minha vida. E aí eu fiz o curso de Reiki, virei mestre reikiana, fiz psicoterapia holística e os outros cursos foram surgindo para mim nas sincronicidades. As pessoas, né, as professoras, as mestras, instrutoras, as clientes foram surgindo para mim nas sincronicidades. Mas naquele processo de fundo do poço, eu estava decidida a mudar a minha vida, a mudar o caminho da minha vida. E eu dei o primeiro passo e fui. E hoje eu trabalho com espiritualidade. Então se pergunte, se não fosse por dinheiro, se o dinheiro não fosse um problema na sua vida, o que você faria hoje? O que você ama falar, ler, estudar, pesquisar? O que você fazia quando você era criança, que era leve para você? O que você falava que quando você era criança que você seria? Né? Quando nós somos crianças, nós estamos muito conectadas ainda ao nosso plano de alma. E o seu coração aponta o caminho. E como que você acessa, né, os direcionamentos do seu coração? Através do sentir. Então não busque um mapa, pois o mapa vai te levar a um ponto final. Acesse a bússola da sua alma e o seu coração é a sua bússola. Tudo aquilo que acalma o coração aponta o caminho. Então se pergunta, esse caminho é leve para mim ou é pesado? Lembra que eu falei para vocês, quando eu comecei a fazer a minha primeira faculdade, estava muito pesado para mim. Eu já estava trabalhando na área, estava estagiando em escolas, eu fiz a faculdade de pedagogia. Eu já estava estagiando e aquilo lá estava muito pesado para mim. Então se pergunte, né? Isso é leve para mim ou é pesado?
E eu quero te fazer uma pergunta. Você está comprometida com a sua alma? Você está comprometida com o seu espírito? Você já parou para pensar nisso? A alma não faz com que a gente pense, ela faz com que a gente sinta. Por isso é tão difícil a resposta do que é o seu propósito. Por isso não tem como você buscar na sua razão o que é que a sua alma busca, porque a resposta da alma não está nos seus pensamentos, está no seu sentir, está no seu coração. A alma não dá a resposta, ela dá guiança. E para você compreender quais são seus caminhos, você precisa desconstruir tudo aquilo que você achou que era. Você precisa sair da mente, porque a mente vai querer respostas de: ai, esse é meu caminho? Tem certeza que esse é meu caminho? A mente ela quer racionalizar demais, ela vai entrar no drama de querer certezas. Então você precisa tirar o foco daqui e trazer o foco para cá, pois é através do sentir que você vai recebendo os chamados. E aí novamente eu trago aquela frase: se não for por amor, será pela dor. Você vai esperar algo doloroso, estrondoso, desafiador surgir para você se alinhar com a sua essência? Ou você escolhe o caminho do amor mais leve, de se alinhar com esse processo? Reflete comigo. Se a sua alma tem missões traçadas, será que se você estiver a serviço e alinhada com a sua missão, o caminho, a jornada será mais equilibrada, será harmoniosa, porque você está a serviço à missão da sua alma. Não estou dizendo que na vida nunca mais haverão desafios. Ai, tô alinhada, tô a serviço da alma, nunca mais vou ter perrengue, não vou ter mais nenhum BO. Se engana, pois nós estamos na 3D. Estamos em evolução, aprendendo e os processos fazem parte. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Teve um mês que eu tive tanto atendimento, eu encaixava tantas pessoas para conseguir dar conta. E eu amo demais atender, demais. Meu coração explode de gratidão, transborda de gratidão quando eu estou atendendo. Eu termino as sessões, nossa, não dá para explicar a alegria, o amor que eu sinto quando eu termino as sessões, porque é algo que eu amo fazer. Eu amo contribuir com a jornada das pessoas. Eu digo que as pessoas entram na sessão e saem melhores do que elas entraram. É esse o meu objetivo nos atendimentos. Eu quero que você entre numa sessão comigo e saia com uma nova consciência. Eu quero que você saia da sessão melhor do que você entrou. Né? Então esse é o objetivo da minha sessão e eu amo demais atender, amo demais. E meu tempo para as outras coisas nesse período começou a ficar escasso. Por exemplo, tempo para os meus filhos. Eu não tinha tempo porque eu estava encaixando todo mundo e quando eu tinha tempo para eles eu estava muito cansada, eu não estava dando o meu melhor. E ser mãe também é meu propósito. Meu relacionamento com meu marido também é meu propósito. Eu estava depositando toda a minha energia em apenas uma área da minha vida. E isso ficou o quê? Desequilibrado. Então, se eu tenho vários propósitos, várias missões na minha vida, se eu tô colocando foco em um só, fica desequilibrado. Eu preciso equilibrar a energia, o foco nas outras áreas também. E o que aconteceu? Bloqueou o fluxo. Quando eu equilibrei e harmonizei, voltou a fluir. Então não pense que o seu propósito, a sua missão está ligada somente ao seu trabalho, à sua profissão. Não, o seu propósito está nas pessoas que você encontra, está na sua família, está no seu dia a dia. Precisa ter esses olhos para enxergar.
E como saber se você está alinhada com a sua alma, se você está a serviço da alma, se você está no caminho certo? Sinceramente, sai disso de caminho certo. Porque não é aqui que você precisa entender, é aqui. É se perguntando: isso é leve para mim? É pesado? Isso expande a minha alma? Ou eu me sinto apertada, diminuída? Isso faz sentido para mim? Se você está entusiasmada, alegre, se você exerce a sua criatividade, a sua alma sente, ela sente que é leve, é prazeroso, te traz a sensação de plenitude, é a verdadeira sensação de prosperidade e abundância. E aí eu te deixo o questionamento: será que você veio a esse mundo apenas para pagar as contas? Para trabalhar? Para sofrer? Para ficar nesse ciclo? Trabalha, ganha dinheiro, paga a conta? O dinheiro é o meio e não o fim. Se você foca sempre no dinheiro, é um pensamento escasso. A vida é muito mais do que isso. A sua alma não veio aqui para ganhar dinheiro, para pagar conta. Ela veio aqui para transcender o ego, veio para evoluir, para perdoar, aceitar, receber, reconhecer o seu poder divino, curar, manifestar e em todas as áreas a propósito. Não é só no trabalho, não é só na profissão, é também no seu maternar, no seu relacionamento com o seu marido, com suas colegas de trabalho, com a sua mãe, com o seu pai. Afinal, ninguém vem em vão. Tem gente que vem para ensinar. Temos resgates a fazer, karmas a nos libertar. Em tudo há propósito. Não podemos nos condicionar somente à profissão. A profissão é somente um pedacinho da pizza. E ao longo do tempo, a sua alma vai mudando as rotas. Aquilo que fazia sentido deixa de fazer. Pessoas seguem rumos diferentes. E quando isso acontece, é por quê? Porque cumpriu o seu propósito. A jornada, ela não é linear, ela tem seus altos, os seus baixos, e a mente fica projetando aquela vida perfeita. E você o quê? Se frustra. Algumas pessoas me procuram para fazer sessão e me perguntam: Pami, uma sessão resolve? Né? Então, Pami, se eu trouxer essa questão para você, uma sessão só resolve? Eu sempre trago a consciência. Você teve várias existências. Você passou por várias situações nessa vida que precisam ser olhadas, curadas. Não é em uma sessão de 30 minutos, de uma hora, que vai ressignificar seus 20, 30, 40, 50 anos ou todas as suas existências. É um processo que, para você se alinhar com a sua alma, você vai precisar tirar todas essas camadas que você vestiu ao longo de todos esses anos. Ah, então na escola você sofreu bullying? Você coloca a camada que é perigoso se relacionar, que as pessoas não te aceitam. Ah, na sua infância sua mãe te criticava. Você coloca a camada que você precisa sempre provar o seu valor, pois senão irão te criticar. No seu relacionamento você foi abandonada e vem aquela casca da rejeição. Percebe quantas coisas aconteceram e criaram essas cascas na sua vida? E ao invés de você colocar a sua essência no mundo, você fica ali, escondidinha naquelas camadas que não são você. Você não é os seus traumas, você não é os seus medos, você não é as suas crenças, você não é o que seus pais falavam que você era, você não é os seus padrões repetitivos. Por isso que o autoconhecimento é essencial para você ir tirando essas camadas e se alinhando com quem você é. Se você fica apegada a tudo isso que você não é, como é que você vai estar a serviço da alma?
Ah, eu tenho medo de divulgar minhas terapias, eu tenho medo de me abrir para o amor. O que vão pensar de mim se eu agir desse jeito? Se eu tomar determinada decisão, atitude, a minha mãe vai me criticar. Percebe o quanto tudo isso está atrelado à mente? Isso te afasta da sua essência. Pami, mas como que eu faço para me alinhar com a minha essência, com a minha alma? Autoconhecimento? Como que eu faço para descobrir o meu propósito? Autoconhecimento. Como ser livre para ser quem eu sou? Autoconhecimento. Não tem como fugir do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento espiritual. Ninguém está ileso, ninguém foge. E como vivenciar o autoconhecimento? Meditações, né, onde você volta a sua atenção para o seu interno, você vai reconhecendo seus padrões. As terapias são grandes alinhadas, pois é alguém de fora trazendo uma outra perspectiva, porque muitas vezes a gente se sabota nos nossos processos, porque a gente não quer ver. É difícil estar de frente com as sombras. É difícil encarar e olhar as feridas. Então a terapia é fundamental, seja ela qual for, terapia convencional, as terapias holísticas, a terapia multidimensional, o Theta Healing, seja ela qual for, aquela que ressoa com o seu coração, mas terapia é fundamental nesse processo. Tem também a escrita intuitiva, que ajuda bastante nesse processo de autoconhecimento, e sempre estar se questionando o que as pessoas falam, as imposições, observando as suas crenças, os seus padrões. Se você veio para a Terra, é porque você aceitou esse processo. E existem aprendizados que a sua alma não concluiu em outras vidas, e ela traz nessa vida presente. Quando você se alinha com o seu sentir, você está se permitindo ser guiada pela alma. Você não vive uma vida do que falam que você precisa seguir, você não vive o que a sociedade diz que você precisa fazer para ser feliz. Você segue aqui, sendo guiada pelo seu coração. E para você seguir aqui, é preciso coragem. O que me encantou na terapia multidimensional foi que ela me ensinou a me alinhar com o meu sentir, a me alinhar com a minha missão, pois ela é uma terapia do coração. Ela te põe em centramento com o seu espírito. Ela te põe em centramento com a sua alma. Ela te tira do controle de querer ter certeza de tudo, de querer que tudo saia como você está esperando, né? Que isso é tudo coisa da sua mente. E você se alinha com a sua alma, pois a sua alma sabe o que é melhor para você, o que é melhor para o seu bem-estar, o que vai te dar mais harmonia, vai te trazer mais harmonia. Quando você fica no mental, você é guiada pelo seu eu sobrevivente, pelo seu ego. E isso vai te gerando uma angústia. Por quê? Porque isso não é você. Então busque esse alinhamento e tenha confiança e fé que aquilo que for para ser, será. Que a porta que não abre não é a sua. Que a pessoa que vem é a pessoa certa. A pessoa que foi é porque encerrou um aprendizado. Confia que a sua alma irá te guiar para os seus projetos, para os seus processos, para as suas missões. Quando você está centrada no seu coração, você percebe os sinais, as sincronicidades vão acontecendo. O seu sentir, a sua intuição é o seu superpoder. Outra coisa que a Multi me ensinou foi pedir direcionamento, a me alinhar com as minhas virtudes. Afinal, nós estamos aqui para colocar em prática as nossas virtudes. Então a Multi, ela me ensinou a me liberar de ressentimentos, a trabalhar o perdão, a curar aquilo que eu trago na minha alma, rescindindo contratos, liberando karmas. E tudo isso também faz parte da nossa missão de alma. Estamos aqui
para contribuir com a ascensão do planeta. Transcender as questões do ego, trabalhar os nossos resgates, faz parte. É preciso curar o passado, ressignificar o passado, aceitar e também integrar. E no mês de abril, teremos a formação de terapia multidimensional. E ela não é uma formação para quem apenas deseja ser terapeuta. É uma formação para quem deseja acessar o seu eu mais profundo, vivenciar as curas da alma. Você vai aprender a se alinhar com o seu espírito, com a sua essência e se colocar a serviço da alma. Teremos iniciações espirituais profundas que vão abrir os portais do coração e te colocar em sintonia com o seu sentir, com a sua bússola interior, e você vai vivenciar transformações incríveis. Eu vou deixar na legenda desse vídeo o link onde consta todas as informações sobre a formação de terapia multidimensional, e através desse link também você pode se inscrever se você estiver se sentindo chamado de fazer essa formação que é transformadora. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar. Se você sentir, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sente que irá ajudar. Gratidão!